O tema desta noite de encerramento é como construir um casamento à prova de tempestades. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4, diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Veja você o que o conhecimento e a sabedoria fazem. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez voltamos a este altar para cuidar das ovelhas que me foram confiadas como bispo primaz deste rebanho, como apóstolo desta denominação e como profeta a estas vidas. E eu sei, Senhor, que nós estamos construindo casamentos sólidos. Há maridos que já se reconciliaram com esposas, há esposas que perdoaram, há filhos que voltaram, há muitos sinais, fruto desta palavra. E agora, Senhor, consolida o conhecimento de como construir um casamento, uma família, à prova de tempestades, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Minha família amada, meus filhos queridos, selo do meu apostolado, meus irmãos, minha família, aqueles que são propriedade exclusiva de Deus. Veja que o Senhor olha para nós e diz: nação santa. Meus irmãos queridos, nós tínhamos que fazer um encerramento desta sequência que uma vez por ano eu prego aqui na igreja e que nos arrastou por 2 meses. E eu quero terminar esta série falando de casamentos sólidos, casamentos a toda a prova. E é muito importante eu lhe ensinar isto, porque eu acredito que não existe período na história mais difícil para o casamento do que este que nós estamos vivendo hoje. Então, nós vamos aplicar esta parábola dos 2 fundamentos, que fala sobre o prudente construtor, o insensato. Vamos aplicar isto na nossa vida. Eu já ministrei esta palavra na igreja presbiteriana, porque eu creio que isso vai ajudar muito a sua vida, o entendimento do que é um casamento sólido a toda a prova. Então, vamos abrir em Mateus 7, 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Diga, não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Veja, um é prudente, o outro é insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí vem a tempestade, vem a chuva, os rios transbordam, sopram os ventos com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nesta passagem bíblica, que é, aliás, uma das passagens que eu tenho mais intimidade, que eu mais amo, todas as vezes que eu começo uma nova série na televisão, eu começo com estes 2 fundamentos. Fala, primeiro, 2 casas, 2 vidas, 2 casamentos, 2 famílias. Uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. Fala de 2 tipos de construtores. Um é prudente, cuidadoso, sábio. Outro é insensato. Fala de 2 circunstâncias. As circunstâncias. Fala sobre as tempestades violentas. Fala sobre a chuva, sobre os rios, sobre os ventos. E fala de diferentes resultados. O prudente
Aquele que foi cuidadoso, que ouviu a palavra e praticou, diz que a sua casa não caiu. E o outro diz que desabou e grande é a ruína. Portanto, meus irmãos, nós vemos aqui que dois casamentos, duas famílias, passam pelas mesmas circunstâncias e que têm resultados diferentes. Por quê? Porque você vai aprender esta noite que existem circunstâncias internas e circunstâncias externas, que podem abalar, que podem ferir, que podem trazer resultados diferentes a um casamento. Eu não vou falar sobre circunstâncias internas, não vou falar esta noite sobre depressão, ansiedade, medo, angústia, não. São fatores internos. Eu quero lhe falar exatamente de fatores externos. Porque Jesus mostrou que se um lar, se uma família ficou firme, quando a chuva bateu, os rios transbordaram e o vento veio, e a outra desabou, Jesus mostrou que a diferença estava em quê? Nos fundamentos, nos alicerces. Então, ouça o que o Espírito lhe vai dizer, porque é importante. Existem nestas passagens 3 forças externas que podem bater na minha casa, na sua casa, no meu casamento, no seu casamento, na nossa igreja, na tua empresa: chuvas, rios e ventos. E eu creio que nós encerramos esta noite com este assunto, porque isto é um alerta que eu quero fazer sobre estas forças externas que lutam contra os casamentos, que lutam contra as famílias, que lutam contra as igrejas. Quais são esses fatores que Jesus chamou de chuva, de rio e de vento? Eu penso em 3 situações. Primeiro, a cultura secular. Segundo, as crises do dia a dia. Terceiro, as mudanças que a nossa vida tem constantemente. Então vamos falar um pouquinho sobre cultura. Porque diz que a primeira coisa desta tempestade que caiu foi chuva. Então vamos pensar que todas as nossas famílias são permeadas por uma cultura. O Brasil tem uma cultura. Você se lembra quando Jesus disse: não vos conformeis com este século? Ele está dizendo: não admita, não aceite a cultura deste mundo dentro da sua casa. Por quê? Porque tudo nesta sociedade luta, conspira contra a família. É como chuva. Olha, amados, há grupos que lutam para destruir a família. E essa cultura, essa chuva, ela tem influenciado até as famílias evangélicas. Quando você vê um evangélico dizendo assim: não, mas temos que aceitar, estamos no século 21, afinal de contas, nós não podemos ser quadrados, não podemos ser contra. Meu amado, é mais difícil viver casado hoje do que em qualquer momento da história. Então, a chuva da cultura pode ferir a tua família se você permitir que esta chuva entre dentro da tua casa. Pastor, me dê um exemplo, por favor. Veja, por exemplo, como se promulga hoje um estilo de vida alternativo ao casamento entre um homem e uma mulher. Você vê? O Brasil está cheio de opiniões, cheio de vozes, muita confusão, a mídia dando ênfase, a televisão, a rádio, os jornais, promovendo alvos diferentes do que Deus estabeleceu. Agora, puxa, todas as televisões vão. Um juiz bateu o martelo e disse: não. Estes 2 senhores podem casar, eles têm os mesmos direitos do que um homem e uma mulher. Não importa se a Constituição diz diferente, não importa se a igreja diz diferente, não importa se Deus diz diferente.
Eu tenho direito, eu assino e eu vou contra todas as regras. Então eu digo a um homem e a outro homem: vocês são marido e marido, ou marido e mulher, mulher e marido. Bom, são qualquer coisa, mas sigam em frente porque estão casados. Você não pode aceitar isto. Meu amado, por melhor que você seja de coração bondoso, bondosa, mas homoafetividade é contra Deus, é contra a Bíblia, é contra os valores de Deus, é contra tudo que Deus deixou na sua palavra. Pastor, mas não existe uma igreja evangélica só de pessoas, de homossexuais e de lésbicas. Irmão, não é uma igreja evangélica. Porque a Bíblia diz que quem aspira ao episcopado, quem deseja ser um pastor, tem que ser marido de uma mulher, ter os filhos sujeitos, administrar sua casa. Como é que dois homens geram um filho? Então nós vemos que esta chuva está batendo na tua casa, está batendo na minha casa. Está batendo firme. Nosso Supremo Tribunal Federal, não estou dizendo nada de especial, todo mundo sabe isto, mas apoiou, deu toda a força para as pessoas terem os mesmos direitos civis. Bom, até aí morreu Neves. Agora já está uma nova leva dizendo: não, tem direito ao casamento. Isso, a Constituição foi quebrada. E daí? Para que serve a Constituição neste país? Para nada. Então, quando é que você viu uma família feliz numa novela? Se não famílias em crise, desmoralizadas. Então, no primeiro fator, esta alternativa que nós não podemos aceitar. Você tem que dizer aos seus filhos em casa: homossexualismo, não. Lesbianismo, não. Casamento do mesmo sexo, não. Segundo lugar, a chuva permeia com imoralidade sexual. Meu amado, eu vou dizer uma coisa que é muito chocante. Há uma pesquisa que diz que 48% das mulheres já tiveram uma affair fora do seu casamento. 58% dos homens já cometeram adultérios. 38% das mulheres são agredidas com violência dentro de casa. Esta é a nossa cultura. Estes são os valores que o mundo tem. É isso que a televisão mostra. Mostra pessoas felizes nas suas relações extramatrimoniais, mas não felizes na relação familiar. Então, essas são chuvas que destroem as famílias com a sua imoralidade. Depois fala da economia. Você sabe, muitas famílias vivem em crise financeira, dívidas que deterioram as famílias, crises. Você sabe, 75% dos casamentos que se divorciam são por causa de problemas financeiros. Isso é chuva que está permeando a nossa sociedade. E as posições radicais, você sabe, alguns grupos desestabilizam a família, veem o evangelho como uma ameaça e não como uma solução. Há grupos que vivem a vida como se Deus não existisse, como se não estivesse aí para qualquer valor moral ou espiritual. Você veja, eu tenho que dizer isto, porque você tem que saber o que o seu altar pensa. O Supremo Tribunal deu permissão para a marcha da maconha. Pelo amor de Deus, amado. Se quem manda nas leis do Brasil judiciário determina não pode fazer marcha da maconha, o que nós podemos esperar desta sociedade? Agora vamos lutar pela descriminalização da droga, todo mundo vai poder usar. Agora a corrupção, nosso país está metido em corrupção da cabeça aos pés. Isto é chuva. Esta é a cultura secular.
E a minha pergunta é: como é que nós, como famílias evangélicas, respondemos e dizemos a esta sociedade que isso aí está errado? Ah, apóstolo, eu tenho uma solução: sabonete de arruda, água do Jordão, azeite não sei de onde de Jerusalém. Você acha que isso vai resolver o problema de alguém? Isso é uma macumba. Então Paulo diz como é que nós deveríamos de proceder. Vamos lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século. Diga: eu não me conformo com este século, com este modelo que está aí fora, que querem impingir, empurrar a goela abaixo dos crentes. Não, porque se um pastor não fizer um casamento homossexual, vai preso. Eu vou, mas não faço. Mas não faço. Deus é contra o homossexualismo. Deus não é contra as pessoas. Então vamos todos presos, vamos encher a Polinter. Nós não nos conformamos com este século, mas estamos nos transformando porque a nossa mente está renovada. Talvez antes de ter Jesus nós também concordássemos: é legal, tudo paz e amor e tal. Mas como a nossa mente está renovada agora, o que está aqui dentro é a mente de quem? De Cristo. E a mente de Cristo não pode se conformar para que eu possa experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, que é a vontade de Deus. Então não vos conformeis com os valores deste sistema. Não permita que o mundo molde a sua vida. Diga às pessoas, a tempo, a fora do tempo, no trabalho, com a família, com os amigos: eu sou cristão, eu tenho uma igreja, eu tenho uma doutrina, eu tenho um Deus e eu vou seguir a orientação do meu apóstolo. Diga glória a Deus. Olha, já Moisés dizia isto. No livro de Êxodo 23, 2 diz assim: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinando para a maioria, para torcer o direito. Deus disse: você não pode torcer o que está direito. O que está direito é o que está na Bíblia. Então não adianta fazer marcha para Jesus, procissão para Jesus. Isso não resolve. Isso é uma guerra entre a marcha gay e a marcha dos evangélicos. Isso é guerra, isso é torcer o direito, não adianta. Então qual é a nossa resposta? Nós temos que levar uma contracultura. A cultura diz pode, a contracultura diz não pode. A cultura diz um homem com homem, a contracultura diz um homem com uma mulher. Então, os fatores culturais. O segundo aspecto são os rios. As crises que enfrentamos no dia a dia. As adversidades que muitas vezes batem nas famílias, nos casamentos. É um acidente, é uma quebra financeira, é um câncer, é uma doença prolongada, é uma tragédia, é uma perda de emprego. Você sabe, muitas pessoas quando passam por uma crise abandonam as suas famílias. São os rios que transbordam. A maior teste para um casamento é como um homem e uma mulher procedem quando a vida está de cabeça para baixo. É aí que está o teste. Aí você vai saber se você é amado, se você ama, se o teu marido te quer muito, se a tua mulher te ama muito. É quando a coisa está de ponta cabeça. Quando tudo são rosas, tudo são rosas. Quando as coisas não saem como nós planejamos, quando os rios transbordam, como nós somos prudentes, eu estou ensinando, a chuva bate, essa cultura você diz, show passarinho daqui. Vem os rios transbordando, as crises, os transtornos. Como é que você, homem, mulher, marido e mulher, reage? Com uma palavra: compromisso. Meu amado, você se lembra quando você casou, você disse assim: no bem
ou no mal, na saúde ou na enfermidade, na alegria ou na tristeza, né? Até que a morte nos separe. Então, se você tem um compromisso com o teu marido, com a tua esposa, imagina lá, teu marido tem uma doença, o médico disse 1 semana, já está em 4 meses. A esposa que teve uma dor na cabeça fica hospitalizada. Você se lembra? Nós juramos um ao outro na saúde ou na doença. Porque no meio de uma crise, o que sustenta uma relação é o compromisso que um homem tem com uma mulher e vice-versa. Porque quando um problema chega, amado, nós não podemos, como evangélicos, abandonar o barco. Eu me recordo, já dei testemunho várias vezes, eu sou amigo de um diretor de universidade, que ele trabalhava longe do Rio de Janeiro, e ele sempre dizia à esposa, cuidado com as crianças, cuidado. E a esposa sempre ia para a praia e deixava os 3 filhos pequenos em casa com a babá. Um dia a babá deixou os meninos sair na rua, o menino estava brincando na calçada, no meio fio, passou um carro, bateu, quebrou-lhe o bulbo, a criança morreu. Essa era a hora em que os rios estão transbordando. Mas como não tinham compromisso, divorciaram-se. Compromisso para nós desta igreja em qualquer circunstância. Nos momentos felizes ou infelizes, nos momentos bons ou na hora da crise. Família é como um time. Quando ela está unida, vence. Então, diz que os rios transbordam. Os rios transbordam. Você vai fazer um exame médico e o médico diz, olha, é um câncer. Olha, o rio transbordou dentro da tua casa. Se não há compromisso do homem e da mulher, começa logo cada um a pensar como pular fora. Salmo 32 diz isto, 6. Assim, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingem o casamento. Eu amo a minha mulher, eu amo o meu marido, não atingem o casamento. Pastor, mas as coisas estão fora de controle na nossa casa. Deixa eu te explicar. O profeta Isaías 43, 1 e 2 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, não temas. Não temas porque eu te remi. Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E ele diz, depois no versículo 2, quando passares pelas águas, quer dizer que eu e você passamos pelas águas. Ele diz assim, oh, meus filhos não passarão por água. Não, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, quando os rios transbordarem, quando chegar a crise, o problema, a doença, não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Portanto, um casamento com circunstância, com compromisso, perdão, ele passa pela água, pelo rio, pelo fogo, mas como há compromisso entre o homem e a mulher. Eu me recordo, alguns anos atrás, eu tive que tomar uma das decisões mais dolorosas da minha vida. Eu fui visitar uma das nossas igrejas, cuja esposa do pastor havia ficado cega por causa de diabetes. E quando eu cheguei àquela igreja, alguém me chamou na porta e disse, apóstolo, o senhor tem que tomar uma decisão aqui nesta igreja. Porque a esposa dele cega fica aí sentada no banco, e ele fica beijando a secretária da igreja. E eu chamei esse homem e disse, olha meu filho, se você não tem vergonha de ser um pastor, que tua esposa ficou cega, e você fica beijando as senhoras da igreja, que andam aí perdidas, e depois mais tarde, teve até um caso mais flagrante de uma missionária da igreja, que engravidou dele. Engravidou por quê? Porque a esposa estava cega. E eu tive que fechar a igreja. Eu tive que trancar a igreja. Fechou, acabou. Ah, mas ele disse que eu não tinha o Espírito Santo. O apóstolo não tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Agora você que não tem vergonha.
aproveitou a doença da esposa para se perverter. E é assim que muita gente procede, amado. Então, você tem que acreditar nos planos de Deus. Quando Deus diz, não temas, tu és meu. E eu vou te dizer, os planos de Deus são muito maiores do que qualquer problema que você enfrenta. Ou você confia em Deus, ou você vive preocupado, ansioso, com pesadelos. E você sabe, a ansiedade, eu já lhe expliquei, não muda o passado, não resolve o futuro. Então olha lá o que ele diz no versículo 1, 43 de Isaías, diz, tu és meu, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Então quando os rios transbordarem, pense assim, eu sou de Deus, essa água não vai me submergir, não vai destruir o meu casamento, porque eu não vou passar nem pela água, nem pela chuva, nem pelo fogo sozinho. Deus disse, eu estou contigo. Você tem que descansar na proteção de Deus. Você tem que acreditar que a proteção de Deus é total. Quando passares pelo fogo, você sabe, eu não gosto desta expressão aqui. Quando passares pelo fogo, eu não gosto. Porque, irmãos, há coisas que nós gostaríamos de evitar na vida. Eu já passei algumas vezes na minha vida por chuvas torrenciais, por rios que transbordaram e fogo que andou à minha volta. Eu não gosto disso. Mas uma verdade eu posso lhe dizer: as chamas não me tocaram, os rios não me submergiram e as chuvas não me afogaram. Eu sou uma testemunha viva de que isso aqui que eu estou dizendo é verdade. Então, problemas de cultura, chuva. Problema de crise, precisa de um compromisso, porque são os rios. E os ventos, apóstolo, são as mudanças. Diz em Mateus 7,25, só para lembrar. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, que deram com ímpeto contra aquela casa. Não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Então que ventos são estes, apóstolo? São as mudanças. Você sabe, o casamento é uma relação muito dinâmica, está sempre mudando, não é uma coisa estática, né? E qual é a chave para estes ventos não derrubarem? É o casal aprender a crescer junto. Porque é inevitável as mudanças numa relação. É previsível. É como as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Na nossa vida de casados, nós passamos por isso. Porque olha, primeiro você tem muito desejo de filho, você filho, cresce, casa, você fica sozinho com o teu marido. Os meus 3 filhos mais velhos já casaram. Se não fossem os menores agora, eu tinha um ninho vazio. Sim, apóstolo, mas depois vem os netos. Tá bom, mas os netos têm os pais, agora a casa fica vazia. É uma mudança tremenda. A aposentadoria. Você trabalha e chega um dia, o INSS diz, agora você vai para casa, você vai ganhar um monte de dinheiro, vai ficar bem de vida, porque agora você chegou à terceira idade. Barbaridade, tchê. Terceira idade. Vem a menopausa, vem a andropausa, o cabelo que cai, as limitações, a pele fica flácida, estica, o dente cai, arrugas vêm, o cabelo desaparece, e você começa a ter limitações. Porque olha, o problema da idade não é a idade, são as limitações. Você se lembra quando você era mais novo? Você levantava a perna lá em cima, né? De manhã acordava, batia lá no armário, abria o portão de casa com o calcanhar. Hoje você vai levantar um pouquinho. Você acorda de manhã. Você só vive no ai condoro. Tudo dói. Depois dos 50 anos, mas tudo dói. São as limitações. Parece aquele marido
Um dia chegou a casa, pegou a foto do casamento dele de 35 anos atrás e perguntou à mulher: quem é você? Onde está a mulher com quem eu casei? Esta não é você. 35 anos depois, cai tudo, amado, tudo. Primeiro é aqui em cima, vai caindo, 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 caindo. Atrás, cai. Cai tudo, cai para o lado, cai para a direita, cai para a esquerda, uma confusão violenta. Querido, depois dos 30, aos 50 já parece um pouco Frankenstein, já o dente já bate. Olha, irmão, agora hoje em dia, você sabe, é porque a sociedade, a parte estética, os médicos que trabalham nessa parte, isso é muito bonito. Porque a mulher pode usar, não tem mais sobrancelha, põe aquela, como é que chama aquele negócio? Hã? Não, aquele negócio que cola aqui no olho. Unhas postiças? Não. Cílios. A mulher chega, põe cílio postiço, põe unha postiça, põe postiço, põe tudo postiço. Aí chega a casa e tira postiço, tira postiço, tira postiço, tira postiço, tira postiço. O homem também. O homem tira o cabelinho. Eu sei, de alguns irmãos tem um cabelinho. Não tira mais nada, é só cabelinho. Então, essas promessas que nós fizemos um ao outro são muito necessárias. Porque todos nós mudamos. Cai a chuva, transbordam os rios, os ventos sopram. Se você tem fundamentos sólidos, você não cai. Teu casamento mantém-se firme, resiste, é estável. E Deus quer usar o meu casamento e o teu casamento para dar, primeiro, glórias a Ele, segundo, sermos um testemunho para esta sociedade. Um casamento sólido, onde os dois crescem juntos, onde você diz: na minha casa é uma família tradicional cristã. Você prometeu ao teu marido e à tua mulher: até que a morte nos separe. Não é até que o amor acabe, é até que a morte nos separe. Não é que até que o cabelo desapareça, é até a morte separe. Agora eu tenho 5 minutos, tenho. Mateus 7, 26 e 27, diz aí: todo aquele que ouve estas minhas palavras, vem à igreja e não quer saber do que o apóstolo diz, será comparado a um homem insensato, edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, a cultura, caiu a chuva, transbordaram rios, as crises, sopraram os ventos, as mudanças, e a casa desaba, é grande a ruína. Agora, é muito triste um casamento chegar à ruína por falta de bases sólidas. E eu dou graças a Deus, amados, porque a preocupação deste altar nesta igreja não é fingir um evangelho, não é passar óleo, suor, paninhos, sabe? Porque a casa não se constrói com paninhos, com óleo e com sabonetes. É com sabedoria e inteligência. Sabedoria de Deus e inteligência da palavra. Pastor, então, como é que o casamento não rompe, não quebra? Por mais que o vento venha, por mais que a chuva caia, por mais que os rios transbordem. Só existe um fundamento. Em 1 Coríntios 3, 10 e 11, assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Agora o outro edifica sobre ele. Porém, veja como é que cada um edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus. Ninguém pode lançar outro fundamento. Jesus é o fundamento. É a relação sólida. É aquele cordão de 3 dobras que Eclesiastes diz: o cordão de 3 dobras não quebra fácil. Então, por mais difícil que seja uma situação numa relação, se a relação está alicerçada sobre a rocha, se você tem o cuidado de ouvir o apóstolo, os pastores que esse altar, que são credenciados por Deus para isso, e você pratica, e você senta com a tua mulher, senta com o teu marido, e vê o que a Bíblia diz, e praticam esses ensinamentos, meu amado, por maior que seja o vendaval, por maior crise que bata, que chuva, sua vida e seu casamento estarão solidamente edificados sobre a rocha. Então, Hebreus 13:5 diz isso, olha lá:
Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tem, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se você vem à igreja e aproveita, porque esta igreja é sui generis. A maioria das igrejas, você sabe, senta, levanta e canta, senta, levanta e canta, e a parte do Senhor é até amanhã. Aqui não, aqui você tem 1 hora de estudo. Se você absorve isto, e depois você sai por aquelas portas, dizendo: eu vou praticar o que eu aprendo com este profeta, meu amado, só a morte te pode separar do teu marido e da tua mulher. Os teus filhos nunca provarão o amargo fel desta sociedade. Porque Ele é o fundamento, Ele é o fundamento, Ele é o socorro, Ele é a luz, Ele é o rei, Ele é o senhor da família, Ele é o juiz, o advogado, o consolador, Ele é o médico, Ele é a água, Ele é o pão, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele disse: eu nunca te deixarei órfão. E eu queria terminar esses 5 minutos agora, porque em Cantar de Salomão tem uma palavra muito interessante para alguém que pode estar aqui no nosso meio, porque nem todo mundo bate palmas, nem todo mundo sorri, cada um tem um drama. E você veio aqui, esta igreja aqui é um hospital. Isto aqui é uma escola, é um hospital. É aqui para que você venha aqui aprender. Você vem aqui quebrar os laços do cativeiro, das opressões, das cegueiras. Aqui você tem olhos iluminados, aqui você tem... as escamas caíram, aqui os véus são arrancados do teu coração. Então, pode ser que alguém esteja aqui dizendo: tudo bem, bonito, mas o senhor não sabe com que sapatos eu estou calçado em casa. Deixa eu só terminar então dizendo Cantares 2, 10 a 14. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se. Amado, a primeira palavra foi do marido para a esposa, dizendo: o inverno passou, a chuva passou, começaram agora as flores da terra, o cântico do pássaro, a oportunidade de você dizer: uau, que importante é este homem que Deus me deu. Tão boa é a minha esposa que Deus me deu. Passou a chuva, amado. Passou o inverno. A figueira está florindo. O pássaro está cantando. Você não pode continuar dizendo: meu Deus, eu sou infeliz, meu Deus, eu sou uma infeliz. Passou isso aí. A prática desta palavra faz as flores chegarem à tua terra. Depois dizem, a esposa falando, Cantares 2,15: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Sabe onde se cultiva, especialmente na Europa, porque aqui não tem raposa, mas na Europa onde se cultiva, e na Palestina, onde se cultiva vinhedos, uva, as raposas vão de madrugada, e quando começa a despontar a flor da vinha, eles vão lá e comem. E disse a mulher: apanhai uma raposa, raposinha que devasta os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, nosso casamento está feliz. E você sabe que existem raposas que batem no teu casamento, na tua relação, para tentar você torcer o teu pensamento, fazer você ter autopiedade, achar que você é um infeliz, que se você tivesse casado com a vizinha seria muito melhor, se aquele homem que eu namorei primeiro, não sei o quê. São raposinhas. E há tempo roubando. Raposinha rouba. É tempo que você gasta com a televisão, tempo que você gasta com os amigos, tempo que você gasta com o futebol, com isso, com aquilo. São raposinhas, estão roubando, estão devastando o teu vinhedo de casa. Então a esposa que é inteligente diz assim, ela ouve o versículo: o meu amado é meu, eu sou dele,
Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia, fujam as sombras. Volta, amado meu, faz semelhante ao gamo, o filho das gazelas, sob os montes escabrosos. O meu amado é meu, eu sou dele. É isso que eu quero terminar esta noite dizendo. O teu amado é teu. Você é dele, você é dela. Não deixa raposinhas comerem, devastarem o teu vinhedo. Olha lá o que te afasta da tua mulher, do teu marido. Por que você não pega mais na mão? Por que você não diz mais que ela é bonita? Por que você não reconhece mais a sabedoria do teu marido? Por que vocês antes eram tão agarrados um ao outro e agora um dorme lá na ponta da cama e o outro dorme no sofá do quarto? Isso é raposinha. Isso é raposa que está destruindo o teu vinhedo. Então eu termino dizendo, diga hoje ao seu marido, tu és meu. Diz, tu és minha. Amém? Deus seja louvado.